Sexto ano, bom dia. Vamos estudar geografia. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 de vocês aí, tá bom? Turminha do sexto ano. Vamos lá, geografia, capítulo 6. Nós começamos sobre as placas tectônicas. Olha só. Eu sei que a gente está vivendo nesse período aí do coronavírus e tal, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. É muito importante vocês estudarem em casa. Tudo está mudado. A gente tem que se adaptar. A gente não tem que desistir de nada. É muito válido vocês estarem fazendo as atividades em casa, estarem lendo o livro, estarem estudando. Isso é muito válido. Vocês vão aprender. Assistir as videoaulas, também vocês vão aprender com as videoaulas. Não assiste só uma vez, assiste 2 vezes. Não fique em casa, tipo assim, não tô na escola, não tem professor. Gente, faz um esquema para vocês assistirem as aulas, né? Assistirem mais de uma vez, pegar os livros, pegar o caderno, fazer todas as atividades que estão sendo pedidas. Tudo isso vocês vão estar aprendendo, tá? Porque nós estamos mandando para vocês as aulas programadas para vocês fazerem. Não fique em casa só brincando. Não é um período de férias. Vocês têm que todos os dias da semana pegar os livros, pegar as atividades, tá fazendo, tá assistindo as videoaulas até mais de uma vez. Porque vocês vão aprender. É assim que nós vamos aprender nesse momento. É assim que vocês vão estudar nesse momento, até passar tudo isso. Então isso é muito sério. Não pode simplesmente estar na brincadeira. Tipo assim, isso aí não tá valendo. Tá valendo sim. Porque se não tivesse valendo todas essas videoaulas, todas essas aulas programadas que a gente está fazendo, né? Não existiria educação à distância. Vocês sabem que existem faculdades à distância, que você aprende tudo pelo computador, através de aulas vídeos, através de livros, que você tem que estudar o livro sozinho, tem que se virar, entrar na internet se tiver alguma dúvida. Então, assim, é lógico que isso é válido, né? Muito válido nesse momento que a gente está passando por isso. Então, eu quero que vocês levem bastante a sério. Assistam todas as videoaulas. Se precisar assistir 2, 3 vezes, assiste, se concentra nos seus estudos. Todos os dias não estariam vindo na escola, passando um período aqui de 4 horas. Então vocês têm que pegar um período todos os dias grande para vocês estarem só estudando e fazendo as suas tarefas, tá? Vão aprender? Vão aprender, tá? E tanto que as videoaulas são para quê? Para explicar para vocês, tá? Então vamos levar a sério essa questão dos estudos. Olha só, o capítulo 6 de vocês, lembra que eu expliquei sobre as placas tectônicas, né? Que nós vivemos no planeta Terra. Não é uma bola, ele é mais esférico, né? Ele é mais achatado nas pontas, né? E o nosso planeta, a crosta terrestre, é formado por placas, como se fosse um quebra-cabeça que vocês têm em casa, né? Com todas as divisõezinhas, certinho. Essas placas são tipo quebra-cabeça, não é uma coisa assim retinha, certinho. Então é peças assim, tudo assim, são assim, ó, igualzinho quebra-cabeça, tá? Cobrindo o planeta Terra. E em cima dessas placas tem os continentes, tem os oceanos, tá? E o que tem embaixo das placas? Embaixo das placas tem aquele manto, aquela coisa grossa, quente, fervendo ali, que está em constante movimento. E lá no interior da Terra tem um núcleo que é sólido. Então é mais ou menos assim, né? O planeta Terra. Essas placas tectônicas, então elas se encaixam, tá? Igual um quebra-cabeça. Lembra que elas têm 3 movimentos. Por que elas se movimentam? Elas se movimentam o tempo todo. Elas não estão estáticas. Elas estão ali se movimentando 24 horas do dia, sabiam? Elas se movimentam. Por que elas se movimentam? Porque o que tem embaixo das placas tectônicas? Aquela massa fervendo, quente, pegando fogo. Então aquela massa está em movimento. Então se aquela massa está em movimento, é lógico que as placas vão estar em movimento. Às vezes acontece um movimento maior daquela massa quente. Aí é que provoca um abalo sísmico um pouco mais forte, tá? E as placas têm 3 movimentos, né, que nós já estudamos no capítulo de vocês aí, né? Tá lá na página, deixa eu ver onde que tá a página aqui, página 8,
tá os movimentos das placas tectônicas, aqueles assim que elas se apertam, assim, o movimento que faz assim, tem aquele movimento que elas se afastam e tem aquele movimento que elas fazem assim, ó, lateral, tá? Então ela tem esses 3 movimentos aí que vocês já estudaram, eu já expliquei para vocês, ok? E uma coisa bem interessante, quando a gente pensa nas placas tectônicas, que ela é igual um quebra-cabeça abraçando o planeta Terra, ela não é lisa igual o quebra-cabeça de vocês, tá? Você tem que lembrar que isso ali é uma crosta terrestre, então ela deve ter, um quebra-cabeça, mas deve ser assim, ó, cheio de ondulações, né? Uma parte plana, uma parte mais assim, né? Não é uma coisa lisinha, tá? Só para vocês entenderem, a gente tá falando de uma crosta terrestre de rocha, ok? Então vamos lá. Então, como elas estão em constante movimento, né? E é normal isso, os terremotos são comuns. Os terremotos são comuns. Lógico, né? Porque elas estão em movimento, às vezes fazem um movimento maior, um movimento mais brusco, né? Então, pode acontecer os terremotos. Então, eles são muito comuns. Olha só, pensa numa coisa que eu vou falar para vocês. Durante o período de um ano, durante o período de 12 meses, acontece mais de 1 milhão de abalos sísmicos. Vocês já pensaram nisso? Durante um ano, acontece mais de 1 milhão de abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são causados pelo movimento das placas, tá? Então, as placas, elas estão em constante movimento, tá? Então, os terremotos são comuns. Então, acontece mais de 1 milhão de abalos por ano, tá? Só que são abalos o quê? De pequena intensidade aqui na Terra, de pequena intensidade. Então, o que acontece? Acontece tudo isso de abalo, por que não está todo mundo sentindo? Tem que lembrar o seguinte, que muitos países não estão nas divisas da placa. O Brasil está bem centralizado em cima de uma placa, tá? Agora, muitos países estão assim nas divisas, tem várias divisinhas de placas tectônicas, que elas são muitas, né? Tem vários blocos de placa. E tem países que estão bem ali em cima da divisa, né? O continente fica bem na direção da divisa da placa, onde ela se movimenta, ela se abre, ela vai para a lateral. Então são os países que têm maior incidência de terremotos. E as ilhas que estão ali perto dessas divisões, né? Também pode acontecer maremotos e tsunamis também, tá? Então tudo isso acontece pelos esses movimentos das placas, só que isso não acontece toda hora, gente. Essas coisas, maremotos, tsunamis, né? Terremotos, tá? Não é uma coisa que é sentido, né, de grande magnitude, certo? Acontece esse 1 milhão de abalos sísmicos por ano, mas geralmente não são sentidos, porque são abalos bem pequenos e que ninguém chega a sentir, tá? Olha só, como que faz para medir esses abalos sísmicos? Olha só, antes de fazer esses abalos sísmicos, explicar para vocês, quantas peças de quebra-cabeça tem envolvendo o planeta Terra? Quantas placas tem? Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, tô contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós tem 14 placas. Tem algumas outras que não colocaram aqui. Então, mais ou menos isso aí, né? De placas tectônicas. Não chega a 20 placas tectônicas envolvendo o mundo. Não chega a ser 20 peças de quebra-cabeça de placas envolvendo o mundo, tá? Então, assim, como é que faz esses abalos sísmicos? Agora vamos voltar nos abalos sísmicos que acontecem por causa desse movimento das placas tectônicas que são constantes, tá? Olha só, para medir esses abalos sísmicos, se usa aquela escala Richard. É o nome que se dá, escala Richard. Essa escala Richard, ela marca de 0 a 9,5. Ela marca, tá? É lógico, um terremoto 1, 2, 3, 4, 5, você não sente, a pessoa não sente. Né? Acho que até 4 e pouco, acho que não sente. Depois começa a sentir. Terremoto pequeno, 9,5 é um terremoto tremendo. Tremendo, tá? Então, olha só. A escala Richard, ela já chegou a um terremoto de 9,5. Esse terremoto aconteceu num país que faz parte aqui da nossa América do Sul, o Chile. Ali aconteceu esse terremoto na escala de 9,5, na cidade de Valdívia, o nome da cidade ali, da cidade chilena, tá? O que causou muita destruição, lógico, 9,5 é uma magnitude de terremoto altíssima.
Então, assim, houve muita destruição e matou 5.700 pessoas lá no Chile quando ocorreu esse terremoto, tá bom? Olha só, deixa eu ver aqui a página 15 aqui, né? Tem umas coisas interessantes também aqui na página 15, a tabela 13, olha só. Na página 13 de vocês, tá vendo essa tabela aqui, ó? Tá vendo essa tabela? Vamos dar uma olhada nos terremotos. Olha só. O pior terremoto que já existiu até hoje foi esse de Valdívia, no Chile, que chegou a 9,5 a magnitude, tá? Aqui na América do Sul. Tá? Ocorreu em 1960, destruiu muitas coisas, foram destruídas e 5.700 mortes, tá? O segundo pior terremoto, de 9,2 na escala, foi lá no Alasca, tá? No Alasca. Foi em 1964. Depois teve um terremoto de 9,1 na Indonésia. Teve um terremoto de 9,1 também Tohoku, no Japão, certo? Gente, quando você fala em terremotos de 9, de 8, é terremoto muito forte. Também teve um terremoto de novo no Chile, tá? Em 2010, 8,8. A magnitude desse terremoto é altíssimo esse número, tá? No Equador, que é vizinho do Chile, também um terremoto de 8,8. Teve outro terremoto no Alasca, de 8,7. No Tibete também teve um terremoto de 8,6 e de novo outro terremoto na Indonésia de 8,6 também. Então, assim, são números na escala Richter altíssimo. Foram terremotos muito fortes, tá? Que ocorreram. Então tem aqui a tabela dos maiores terremotos registrados no mundo, tá? Tá aqui na tabela os maiores terremotos registrados do mundo na página 13. Realmente foram os mais terríveis que já aconteceu. Olha só. Então, quando que é percebido? Então, os terremotos, esses abalos sísmicos, né, que causam terremoto, abalo sísmico que também pode causar os maremotos, só é percebido quando se atinge a magnitude, assim, de mais de 3 graus, né? Que não causa danos, né? Até 3 graus, 4 graus, assim, não causa tanto danos assim, nem causa, né? E causa danos a partir de que número? A partir do 7. A partir de 7, ele é considerado grande, tá? Então, a partir de 7, na escala Richter, já é considerado um terremoto grande, tá? Vamos ver aqui, tá mostrando no livro de vocês também algumas tabelas. Olha só. Na página 14 de vocês, existe uma tabela muito importante da escala Richter, falando da classificação dos terremotos, tá? Na página 14 tem uma tabela, classificação dos terremotos. Terremotos menor que 2, olha só, não é nem percebido. De 2 a 2,9 também não é percebido, né? Nem é percebido. De 3 a 3,9 é considerado pequeno, tá? Frequentemente percebido, mas raramente causa danos. Ok? Se percebe um tremor assim, mas não causa danos. De 4,0 a 4,9, a gente fala que é um terremoto ligeiro, tá? Tremor, percebe os objetos tremendo dentro da casa, né? Mas os danos são poucos comuns também. No caso, não tem danos também nesse daqui. O terremoto de 5 a 5,9 é considerado moderado. Pode causar maiores danos, sim, em edifícios mal estruturados, né? Não é uma grande, não causa tantos danos, mas já começa a causar danos, né? Como rachaduras em alguns edifícios. Agora, o terremoto de 6 a 6,9 já é considerado forte. Aí pode causar realmente destruição até 180 km. Aí vem o terremoto de 7 a 7,9, é grande. Pode provocar danos graves, tá? 8 a 8,9 pode causar danos graves e em centenas de quilômetros pode ser sentido também. O 9 até 9,9 é excepcional, devasta zonas em milhares de quilômetros, tá? Pode ser devastado. O terremoto 10, que é o máximo da escala Richter, nunca foi registrado, tá?
Então, o máximo que já chegou um terremoto foi 9,5, que foi no Chile, aqui na América do Sul. Então, tem uma tabela bem interessante aqui. Então, até 5,9, né, é um terremoto suportável, que não tem quase nada de danos. Só a partir do 6 a 6,9 que já pode sentir algumas coisas, aí só vai piorando, tá bom? Então, vamos lá. Então, já li para vocês a tabela aqui, 14. Tem um mapa aqui também na página 16 também, que a gente já vai ver, tá? Aí fica pensando assim, como é que faz lá no Japão? Que o Japão tem muito terremoto, porque ele tá assim em cima das divisas. Só que os japoneses, sabendo disso, e com toda a tecnologia, eles constroem os prédios com estruturas que balançam. Já viu aquele negócio balança, mas não cai? É mais ou menos assim. Então pode acontecer um terremoto lá, as estruturas vão balançar, mas os prédios não vão cair. Olha só, na página 15 tem a estrutura de como eles fazem o prédio deles lá no Japão. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso aqui é a estrutura dos prédios que eles constroem para não ter esse problema de cair, tá? Então assim, eles têm suspensão no alicerce, né? Assim como nos carros, amortece os tremores. Então existe um sistema de suspensão lá na base do prédio, bem no meio, assim, mais ou menos no meio do prédio, tem paredes com amortecedores. Já pensou que interessante? Tem amortecedores nos prédios lá do Japão. E bem assim, mais em cima, existe, bem assim no topo, um peso. Eles criam um peso, assim, ó, uma bola de peso, que segura a estrutura do prédio. Nossa, alta tecnologia. Vocês vão ver isso aqui, ó, na página 15, tá? Essa tecnologia aqui, que é bem interessante, como que eles constroem os prédios deles lá no Japão. Porque lá realmente tem muitos terremotos, muitos mesmo, tá? Olha só. Aqui no mapa, vocês vão falar assim, nossa, professora, você falou que o Brasil está bem no centro de uma placa tectônica, então não tem terremoto. Só que tem terremoto nas divisas, né? Tem terremoto assim nas divisas. Então, se ter assim, um terremoto, às vezes muito forte, num país vizinho, pode ser sentido também em outros países, tá? Olha só, a ocorrência dos abalos sísmicos aqui no Brasil está na página 16. Aí tá aqui, abalos sísmicos no Brasil e em áreas adjacentes. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? São os abalos sísmicos que acontecem aqui no Brasil. São registrados? São, tem aparelhos que registram. Mas é tão fraquinho que ninguém sente, tá? Então não fiquem preocupados com isso. Olha só. Vamos lá sobre o vulcanismo. Gente, o vulcanismo, o que é o vulcanismo? Tá? É esse processo do magma que está ali embaixo das placas tectônicas, chega à superfície e explode naquela cratera. Quando aquele magma explode e vai descendo, ele é chamado de lava, tá? Então, enquanto ele está ali dentro, né, da placa tectônica, ali embaixo, na crosta terrestre, ele está ali dentro, o magma, ele é magma. Quando ele explode, dá aquela abertura assim, aquilo ali explode, né, e vai para a cratera de um vulcão, e começa a sair aquela lava, aí já é lava o nome, tá? Então, olha só. Sobre as erupções, né, magma é expelido por meio da chaminé, porque tem formações de montanhas vulcânicas que tem essas aberturas assim, né? Em vários lugares tem isso, né? Em alguns lugares mais específicos onde tem mais essas divisões das placas tectônicas. Então, quando acontece uma erupção, esse magma é expelido. Quando o magma é expelido, ele passa a ser chamado, como eu já falei para vocês, lava. E ele é expelido por meio daquela chaminé que existe, né? Outra coisa, só o magma que explode, não. O vulcão também, ele lança, olha só, ele expele gases, lama, poeira, tudo isso sai de um vulcão quando ele entra em erupção. As rochas, que a explosão é tão grande que voa os pedaços de rocha também para tudo quanto é lado, tá? Essa questão do vulcão só ocorre, tá, onde há os limites das placas tectônicas, onde há os encaixes das placas tectônicas. São regiões que já têm essas formações assim vulcânicas. Por isso que às vezes falam, o vulcão não está ativo, né? Está inativo o vulcão. Mas tem vulcões que estão ativos. Conforme o movimento das placas tectônicas, né, sai
aquelas lavas, aquele magma quente e vira lava quando sai. Expele poeira, expele lama quente. Então, tudo isso expele. Tudo isso que sai do vulcão vai escorrendo, certo? E aquilo vai resfriando, tá? E vai formando as rochas vulcânicas, tá bom? Bom, foi o nosso assunto daqui. Olha só, na página 18 de vocês, e se vocês não têm um livro, pega no Google, vulcanismo, a formação de um vulcão, para vocês verem como que é o vulcão por dentro, como que é essa saída do magma do vulcão, mas tá aqui, tá? Na página 18 de vocês também, tá bom? Então terminamos por aqui o capítulo 6. Essa semana na aula programada são as atividades do capítulo 6, tá? Até mais para vocês, tchau!